Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Para quem também não ativou a sinetinha para receber as novas notificações de conteúdos, fique à vontade. Começando aqui pelo nosso site, como sempre, né, pessoal, nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos. Temos diversos produtos, desde produtos de recomendação de renda fixa, fundos de investimento que inclui fundos imobiliários. Nosso produto investe em ações, são recomendações de ações por longo prazo. O carteiras capitalistas, que são para quem quer ter carteira diversificada com renda fixa, fundo de investimento, fundo imobiliário e ações por longo prazo. E também o nosso produto de bolso Full Trader, que é o produto de recomendações de curto prazo. Tá? Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, para quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos relatórios, que tem uma base mais fundamentalista. Tá? Para baixar qualquer um dos relatórios, é só colocar o nome, o e-mail, vai fazer parte do nosso e-mail, e colocando o telefone a gente convida para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição também. Tá? Clicar, né, nesse clique aqui, vai enviar uma mensagem de receber. Não esqueçam de salvar o nosso contato no celular de vocês, caso vocês queiram já tirar alguma dúvida em relação ao mercado ou aos produtos e serviços da Capitalismo, fiquem à vontade também. Se por acaso alguém já pediu para se inscrever, pessoal, há mais de 3 dias, 4 dias e não recebeu nenhuma mensagem, eu peço que refaça o processo, por favor. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito da minha carteira de investimento, né? Falar um pouquinho a respeito de fundos de investimento, falar um pouquinho a respeito de renda fixa, né? Na verdade, eu estava conversando com um cliente, lembrando, né, pessoal, isso aqui não é recomendação de investimento, né? É mais como eu aproveito as nossas recomendações e a minha visão como investidor na montagem da minha carteira, tá? Eu tenho aproximadamente hoje em torno de 15% do meu capital está em renda fixa em fundo multimercado e 10%, né, do meu capital total está posicionado em fundos multimercados. Eu tenho posição em 3 fundos multimercados, inclusive já falei a respeito deles aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de Bahia Maraú, né? E eu aprendi a utilizar o fundo multimercado como uma renda fixa turbinada no longo prazo. Ah, Thiago, mas o que tem a ver fundo multimercado com renda fixa? Dependendo do fundo multimercado, nada. Dependendo do fundo multimercado, bastante, tá? E eu gosto muito dos chamados fundos multimercado macro, né? Que são aqueles fundos que podem ter moedas, podem ter pouco em ações, eles têm uma carteira bastante pesada em títulos públicos, fazem negociações com pré-fixados, negociações com NTN, né? Podem ter investimentos no exterior, mas o bacana desses fundos é que a maioria deles quer bater o CDI no longo prazo, né? Eles têm volatilidades que variam, né, de maior e maior grau dependendo da estratégia do fundo. Então nós temos produtos como o BTG Discovery, que eu já falei aqui, que ele tem uma volatilidade mais baixa. Tem fundos como o Adam Macro, que ele tem uma volatilidade mais alta, é um pouco mais agressivo. Tem fundos como o Bahia Maraú, que a gente vai falar hoje, que na minha avaliação seria uma média volatilidade, né, que seria aquele sobe e desce. E eu estava conversando com um cliente, ele perguntou como é que eu investi em renda fixa. Eu disse, olha, eu tenho 10% do meu capital é multimercado e eu acho mais interessante do que colocar na renda fixa no longo prazo, né? E aí ele perguntou, mas mesmo se a gente for investir em título público prefixado ou IPCA+, ou mesmo que a gente vá comprar outro título de crédito privado, como uma debênture, mesmo assim no longo prazo o multimercado ele é mais interessante para ti. E essa questão de interessante, né, pessoal, como eu falo sempre, ela é muito pessoal e depende da avaliação de cada um, né? Às vezes as pessoas pegam como interessante ter uma rentabilidade maior, tá? E eu, por exemplo, às vezes o cliente diz, mas o fundo tal está rendendo 50% e o fundo Y está rendendo bem menos, está rendendo 30%. Se eu não conheço o fundo, se eu não sei o que aquele fundo está fazendo, eu não posso dizer que 50% é bom ou é ruim. Daqui um pouco o fundo está tão exposto em ações, por exemplo, se ele for um multimercado, né, daqui um pouco ele é tão agressivo que faria mais sentido eu colocar num fundo de
num fundo de ações. Às vezes tem fundos de ações que são tão agressivos que valeria mais a pena eu, né, como eu faço, fazer as minhas próprias operações. Então, simplesmente render mais ou render menos, para mim, não... óbvio que é bom, é bom render mais, mas só pegando o número frio significa pouca coisa e na maior parte das vezes nada, né? Sem eu entender o que aquele produto se destina, sem eu entender aqui o que aquele fundo faz, eu não posso dizer se ele é bom ou se ele é ruim porque ele rendeu 30% ou 40%. Então eu sempre tenho que conhecer o risco e o retorno dos investimentos, né? Eu tenho que conhecer o risco e o retorno de onde eu estou colocando o meu dinheiro, tá? E o mercado da parte de renda fixa, basicamente o que as pessoas fazem? Entram lá num site, eu até peguei aqui, para quem não conhece, tem 2 sites que são bem interessantes, que eles mostram os títulos de renda fixa e mostram onde tem os títulos, né? Então tem esse app Renda Fixa e tem esse aqui, Yubi, né? Então tem uma série de emissores, as pessoas vão lá e, eu tô vendo lá a Leca Financeira, tá pagando 110% do CDI, vai lá e aplica, né? Tem o Facta Financeira, tá pagando 130% do CDI, ótima taxa, vai lá e aplica, né? E às vezes a pessoa não sabe nem direito o risco que ela está correndo, né? Eu, por exemplo, não tolero muito o risco de crédito, né? E o que seria o risco de crédito? Seria o risco desses emissores aqui, tá? Seria o risco da Facta, do Banco Original, Portocred, Itaú, Caixa, enfim, né? E a gente sabe que os bancos maiores normalmente pagam taxas menores e os bancos menores pagam taxas maiores. E às vezes as pessoas simplesmente ignoram essa questão do risco de crédito, tá? Então eu vou ficar lá posicionado 1.806 dias, né? Com um produto que só tem liquidez no vencimento. Não é muito meu perfil, tá? Primeiro porque é o que eu falo sempre, a gente não pode esquecer que está no Brasil, tá? E às vezes eu compro um título de renda fixa e por mais que ele esteja pagando bem, vamos supor, ele está pagando 14% hoje, é mais do que o dobro do CDI. Mas e se dá uma zebra mundial aí, a taxa de juros aqui no Brasil tem que subir para 30%? Será que é bom eu ganhar 14%? Por isso que às vezes eu vejo o pessoal assim, não, é bom ganhar 1% ao mês. Tá, mas é bom ganhar 1% ao mês em cima do quê? Em cima de que realidade? Em cima da nossa realidade é bom, né? Agora, eu ganhar 1% ao mês com o CDI pagando 3% não é bom. Então, eu enxergo esse risco, esse custo de oportunidade na renda fixa. Eu não posso, vamos dizer assim, eu não posso errar na renda fixa, porque o meu custo ele é muito alto. É diferente da bolsa. Uma ação desvalorizou 5% num dia, 5% é volatilidade de mercado. Pode ser que ela caia mais 5% no outro dia, mas pode ser que ela suba 10% no dia posterior. Então, as coisas na renda variável são mais fáceis de recuperar do que daqui a um pouco um posicionamento errado que eu fiz na renda fixa. Óbvio que eu tenho um capitalzinho lá que seria para pagar as minhas despesas durante um ano. Enfim, cada um organiza da forma que achar melhor, mas eu tenho aquele capital que eu entendo que é um pouco mais defensivo, né? Vai que lá na frente eu queira, sei lá, eu fazer uma viagem que eu não estava imaginando, não sei, e aí eu tenho aquele capital que eu não gostaria de tirar num momento ruim, que seria o capital de bolsa, né? Mesmo que daqui a um pouco eu receba um monte de dividendos, é um capital que eu reinvisto, que eu vou usufruir dele lá na frente, mas eu quero ter também aquele capital ali que caso eu precise, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer, uma necessidade, enfim, eu consiga tirar ele, né? E uma coisa bacana desses fundos multimercados é que a maioria deles é 30 dias, 32 dias, 33 dias o prazo de resgate, e não quero ficar preso correndo risco de crédito. Porque eu não conheço essa empresa aqui. Nossa, existem quantos bancos e financeiras no Brasil, tá? Então a gente pega, por exemplo, para quem não conhece, vou pegar aqui o site Banco-Data. Banco-Data. E vamos botar aquele primeiro... Vamos só para a gente pegar aqui, só para Leca Financeira. Vou pegar aqui, Leca. É complicado, né, pessoal? Eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, né? Eu estou fazendo uma avaliação superficial
do banco. É um banco de 4 agências, teve prejuízo de 5 milhões. É um grupo mais antigo, mas a Financeira existe desde 2005. 2015 deu 90 mil de lucro. Por enquanto, esse ano está dando 41 mil de lucro, né? Outro ali que eu vi, à vista. À vista. À vista, a mesma coisa. Ó, o ano passado, esse ano deu 1 milhão de lucro. 2017 não aparece aqui, né? Um banco que tem essa Financeira tem 2 agências, deu lucro de 1 milhão, ativo de 764 milhões, patrimônio de 112 milhões e não tem rating, né? Enfim, eu não me sinto confortável a colocar num crédito desse aqui. Ainda mais quando eu vejo, por exemplo, quando a gente passa alguma recomendação de renda fixa, né? O estudo que tem que ser feito de quem está por trás, o emissor, tá? Eu não conheço essa empresa, eu vi ali, aí eu fui atrás para procurar saber, né, quem é essa vista aqui, aí eu vi que tem um grupo financeiro, empresarial do estado do Espírito Santo, acho que tem mais de 40 anos, né, que está por trás desse grupo, e vi um vídeo até, foi um rapaz desse site aqui, UB, entrevistando o cara da Avista, né? Bom, parecia que ele estava lendo um papel, não sei se ele estava lendo os números do banco, assim. Não que todo mundo tenha que saber de cor, mas eu já fiz várias vezes conversar com gestores, conversar com o pessoal das empresas, sabe todo mundo. Disse que a empresa era nova, né? E que tinham pessoas colocando dinheiro na empresa, os sócios colocando mais capital na empresa para o crescimento da empresa. Uma empresa, ela foi aqui, deixa eu pegar aqui o Avista. A Financeira de 2015, né, do final de 2015, praticamente ela vai fazer 2 anos agora, né, e ele batendo muito na questão do FGC, tá? Então, pô, eu tenho aquela impressão, assim, que eu tô correndo um risco de acionista da empresa para comprar a renda fixa do negócio. Eu não me sinto muito confortável com isso, tá? É um negócio muito novo, né? E como eu falei, eu não estou investindo em ações, eu estou investindo em renda fixa, né? Eu não quero arriscar. Aquele capital lá que eu não quero que ele tenha muita volatilidade no longo prazo, eu não quero arriscar aquele capital. Eu quero que ele tenha uma certa estabilidade. Então, eu nem quero comentar a respeito dos outros títulos de crédito privado, isso a gente deixa para outra oportunidade, né? Falar de debêntures que tem emissores que são muito maiores do que vários bancos, a gente pega uma Vale, pega umas lojas americanas, mas principalmente para quem está dando os primeiros passos e quer juntar o seu capital no longo prazo, ninguém vai ficar rico de renda fixa, óbvio, mas quer juntar o seu capital no longo prazo e quer sim ter uma base boa de renda fixa, né? O título com menos risco do mercado é o título público. Ah, Thiago, mas e se o governo quebrar? O governo consegue fazer uma coisa que mesmo que ele quebre, nenhum outro banco, entre aspas, conseguiria fazer, que é imprimir dinheiro. Então, se o governo não remunerar os títulos públicos, ele pode imprimir dinheiro. Mesmo que aquele dinheiro não valha nada, ele pode imprimir dinheiro, né? Claro, pode acontecer algum movimento parecido de resgate nos outros bancos maiores, sim, tá? Mas o título que seria livre de risco, vamos dizer assim, seria os títulos do Tesouro, que em boa parte batem também os produtos de banco, né? Quando a gente pega um CDB, por exemplo, pouca gente tem acesso a CDB com liquidez pagando 100% do CDI, né? Às vezes eu posso comprar um título público Selic lá que vai pagar isso aí, né? Vai pagar 99,9% da taxa Selic, tá? Então, assim, para quem gosta de investir em renda fixa, tem que ter cuidado com essa questão do risco de crédito. Não dá para se expor. Porque eu, inclusive, já vi casos de FGC, por exemplo, demorar 6 meses, 7 meses. Então, quando a gente precisa vender alguma coisa e antes de vender aquela coisa, a gente está vendendo a garantia daquela coisa, eu acho que é meio complicado, né? É uma coisa que eu não gosto muito. Tomara que essas empresas aqui prosperem, fiquem bancos grandes, mas eu não colocaria o meu dinheiro, ainda mais se não tem um rating, não tem alguma coisa, né? Eu fico imaginando se a gente passa por vem agora uma super crise aí, né? Será que essas empresas aqui têm condições de permanecer no mercado ou não? Não tem como a gente saber,
Tá? Isso aí é uma resposta que não tem como a gente saber. Então, eu não coloco nesse tipo de negócio. Então, só para a gente fazer um comparativo, né, pessoal? Eu peguei aqui, ó, as taxas dos títulos públicos. Peguei do site do Infomoney aqui de 2014. Por que eu peguei de 2014? Porque as taxas eram gordas em 2014. Como a inflação estava subindo muito, a taxa de juros estava subindo muito também. E esses títulos, os títulos do governo, estavam remunerando bem. Lembrando que basicamente nós temos os títulos atrelados ao IPCA, tá? Ali estava aparecendo IGPM, mas eu acho que nem nessa época não tinha nem mais emissão que IGPM, mas enfim, ainda tem. Os títulos IPCA, tá? Que pagam a inflação mais uma taxa fixa, né? Então aqui o título com vencimento em 2050 pagava IPCA mais, deixa eu ver na venda, IPCA mais 6,45. Então, o que significa? Que o meu dinheiro ele é corrigido pela inflação e, em cima disso, é aplicada uma taxa de juros de 6,45. Essa taxa é garantida, né, pessoal? Esse 6,45 até o vencimento, no caso, lá em 2050. Tem outros vencimentos, mas no longo prazo o que pagava mais era com 2050, 6,45. Os pré-fixados, sim, que esses me garantem um ganho, tá? O melhor era com vencimento em 2025, que estava pagando 12,54. Ah, Thiago, mas para mim está bom ganhar 12,54. Maravilha, pode colocar na tua carteira, né? Ah, quero colocar 5%, 10%, mas às vezes tem pessoa que coloca um monte desses títulos na carteira e foi como eu falei. Se a gente passar por um período de inflexão, não é a tendência agora, na minha avaliação, mas se a gente passar por um período que possa dar uma ruptura, como aconteceu na Argentina, isso aqui complica, né? Ter 12%. Então eu não gosto muito de me expor diretamente nesses títulos aqui. Ah, Thiago, mas esses títulos eles têm liquidez diária. Eu posso resgatar esses títulos. Sim, tanto a NTN como os títulos as NTNs quanto os títulos pré-fixados, eu consigo resgatar eles. Esse aqui não tem, que são atrelados à Selic, né, que paga o percentual da Selic, ele não varia, né? Ele tem a liquidez diária também, tá? Ele seria o mais próximo aí, vamos dizer assim, do CDI, tá? Mas esses aqui tem o que a gente chama de marcação a mercado, né? E quando a taxa de juros sobe, esses títulos aqui desvalorizam. Enquanto a taxa de juros cai, esses títulos aqui eles valorizam. E por que isso acontece? Justamente, vamos supor que a taxa de juros, eu não lembro quanto é que estava nessa época aqui, mas a taxa de juros estava 12%, né? Ou estava 10%. Ganhar 10%, ganhar 12,54% com o juro em 10% é bom. Agora, se a taxa de juros vai para 20%, ganhar 12,54% não é mais bom. Tá? Deixa de ser bom. Eu estou deixando de ganhar dinheiro. Então, caso eu queira vender esse título antes do vencimento, eu vou vender ele por menos do que ele vale. Né? Eu vou vender, eu posso até ter prejuízo nessa operação dependendo de quando eu comprei, que é o que a gente chama de deságio, tá? Da mesma forma que se a taxa de juros cair, ele pode ter um ágio também. Ah, mas se eu ficar com os títulos até o vencimento, lá, se eu ficar com esse título aqui até 2025, eu vou receber exatamente aquilo que eu contratei. Eu vou ficar recebendo 12,54% ao ano até 2025. Pô, mas eu não sei onde é que eu vou almoçar daqui a 2 meses, né? Como é que vai estar a situação lá em 2025? Então, só de eu pensar em ter que, para garantir exatamente, eu ter o meu dinheiro pela taxa que eu contratei, eu vou ter que esperar 7 anos, 8 anos, no caso lá em 2014 para 2025, 9 anos, para mim não serve. Tá? Eu não gosto muito disso. Esse aqui, então, 2050... Não, se é para deixar para 2050, sinceramente, eu vou comprar bolsa. Eu não vou comprar título público. Eu vou comprar ações. Se é para correr o risco de eu ter que esperar todo esse tempo e ficar correndo esse risco de mercado, né? Porque eu tenho o risco de crédito, que é relativamente baixo, porque o Tesouro Direto garante os títulos, mas eu tenho um risco de mercado que é alto, né? Se a gente pensar aí no Brasil, quantas vezes a inflação vai para cima, vai para baixo, entra presidente do Banco Central, sai presidente do Banco Central, olha quantas... Tudo bem que agora a gente está num período de estabilidade, mas quantas moedas já teve no Brasil?
né? Período de hiperinflação, período de inflação menor, alto, dólar baixo. E como é um país em desenvolvimento, não é um país de primeiro mundo, né? A gente está muito mais exposto aos efeitos não só internos como externos também que podem impactar na taxa de juros. Então aqui tem um risco de mercado muito elevado, né? Então tem um risco de crédito bem mais baixo do que se a gente for aplicar lá naqueles CDBs, por exemplo, naqueles RDBs lá, naquelas letras de câmbio, né? Mas eu tenho um risco de mercado mais elevado que tem volatilidade. Então, no melhor título do mercado, que é o que tem menos risco de crédito, eu tenho risco de volatilidade, com exceção da Selic, né? Com exceção da Selic. Ah, Thiago, mas então o que eu posso fazer? Eu vou comprar só Selic? Não, eu quero ter uma rentabilidade superior à Selic no longo prazo. Eu não quero ganhar o mínimo que o mercado está me pagando. Mas também não quero correr muito mais risco de crédito, né? Posso fazer uma diversificação? Posso, mas isso aí não vai mitigar essa questão de eu ter que deixar os títulos por um longo tempo. E fora que não vai mitigar a questão de eu comprar os títulos no momento errado. E de eu vender os títulos no momento errado também, tá? Então, mas eu posso negociar esses títulos, eu posso tentar ganhar dinheiro fazendo trade com esses títulos, maravilha, né? Eu posso ver quando a tendência dos juros está em baixa, a tendência dos juros começa a inverter para baixo, eu compro títulos pré-fixados NTN, quando inverte para cima eu vendo, por exemplo, né? Mas eu não acho pessoa física, eu não acho o Thiago, pessoa física, fazendo isso eficiente. E quem faz isso muito bem são os fundos multimercados. Eles têm equipes de 10, 15, 20 pessoas em grandes gestoras, né, que justamente eles estão de olho nesses movimentos de curto prazo e eles conseguem alocar o capital de uma maneira mais eficiente em mercados que eu não tenho acesso. Então eles compram títulos públicos no Chile, ou compram moedas no Japão, ou compram investimentos diretamente nos Estados Unidos, lá de bonds, enfim. Eles têm uma movimentação bem rápida que eu, pessoa física, entendo que eu não tenho. Então, eu gosto do fundo multimercado ao invés de colocar num título público por isso. Porque eu tenho também o risco de mercado, né? Vocês já viram várias vezes aqui, para quem nos acompanha, eu já mostrei as carteiras dos fundos multimercados, eu vou até mostrar do Bahia aqui. Boa parte da carteira também é composta por títulos públicos, tá? Então, o que eu quero no longo prazo? É ganhar mais do que a renda fixa tradicional me pagaria, e na minha avaliação, o fundo multimercado consegue fazer isso muito bem, porque ele lida muito bem com esse timing de curto prazo, que não deixa ninguém rico, mas eu entendo que vai conservar o meu capital ao longo dos anos, tá? Então, só para a gente pegar como exemplo aqui, pessoal, sem mais delongas, né, porque eu fico falando, mas enfim, vamos lá. Só para a gente pegar como exemplo aqui, ó, eu já botei o Bahia Maraú aqui para a gente fazer algumas simulações, tá? E vamos pegar aqui quanto que estava pagando os títulos lá em 2014. Tinha um título do Tesouro que estava pagando IPCA mais 7. Pô, IPCA mais 7, pessoal, é uma taxa muito boa. Deixa eu só pegar aqui. Essa aqui é a nossa ferramenta que a gente contrata aqui, a Quantum. Então vamos pegar aqui IPCA mais 7. IPCA mais 7. Maravilha. Ué, tá deixando aqui IPCA mais 7. Já existe um. Deixa eu botar aqui IPCA. Pegar aqui IPCA mais 7. Vamos ver se está guardado. Aqui IPCA mais 7. IPCA mais 7 era um, né? Vamos ver aqui os pré-fixados, quanto é que estava pagando aqui, ó. O melhor estava pagando 12,54. Então vamos pegar aqui, vamos colocar um ativo. Colocar um taxa pré. Quanto que eu falei? 12,54. 12,54% ao ano, né? E vamos pegar também o Tesouro Selic ali. Vamos pegar a taxa cheia do Selic.
Não vai dar exatamente a mesma coisa, mas vai pegar parecido. Então, taxa Selic, adicionar aqui. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o Bahia Maraú, né? Que ele é um fundo multimercado macro. Ele justamente vai estar olhando para esses movimentos de juro, de inflação, de dólar. E tem um título pagando IPCA mais 7, que era a taxa dos títulos públicos, a melhor taxa que a gente tinha lá em 2014. Um CDB de 12,54%. E a taxa Selic. E a gente vai pegar aqui o Bahia Maraú. Eu vou pegar vamos pegar desde a criação dele aqui. Que eu vou comparar com as taxas maiores ainda, tá? Só pegar aqui para a gente ter uma ideia de... Vou pegar desde 2000. Vamos pegar do mesmo período, então, para comparar certinho. Vamos pegar ali desde 4 do 4 de 2014. Ou seja, dão mais de 4 anos, né? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Nessa linha verde aqui, eu tenho a rentabilidade do Bahia, tá? Na linha preta, que está lá embaixo, eu tenho a rentabilidade do IPCA mais 10, tá? Depois eu tenho 12,54% pré e depois a taxa Selic lá que ficou em último lugar. Então, se a gente for pegar desde o início aqui o retorno, a cor está meio ruim aqui, mas o Bahia Maraú deu 98%, o IPCA mais 7 deu 78%, o CDB prefixado deu 72%, e a taxa Selic deu 62%. Ou seja, mesmo quando eu pego taxas ótimas dos títulos públicos, né, mesmo quando eu pego as melhores taxas lá, considerando IPCA mais 7, no caso, né, e pegando uma ótima taxa pré, aí 12,54%, a gestão do fundo multimercado ao longo do tempo foi mais eficiente. Eu não estou dizendo que 4 anos é um tempo suficiente para daqui a um pouco examinar isso aqui, mas pela característica desse fundo, que é estar atento a essas questões de curtíssimo prazo, já é um tempo bom para avaliar. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, assim sucessivamente. Tá? Então, o que acabou acontecendo aqui? Justamente isso. O fundo multimercado, ele surfou, né, essas tendências macroeconômicas muito melhor que se simplesmente eu tivesse pegado e tivesse comprado títulos, mesmo considerando boas taxas desses títulos, tá? Eu fiquei de mostrar aqui também a carteira, pessoal, eu sempre mostro aqui só para a gente ter mostrar a carteira do Bahia Maraú aqui para vocês verem a posição, como é importante a posição aqui. Ó, aqui vai aparecer omitido, mas aqui, títulos públicos, 70% da carteira, tá? Fechou isso aqui no dia 31/10. Então aqui no total, ó, 71% da carteira do Bahia Maraú em títulos públicos. Eles fazem essas movimentações dentro do fundo também, assim como tem investimento no exterior, tem mais operações compromissadas que normalmente são com títulos públicos. Estava com uma posição em bolsa ali de 5%, derivativo 0,02%. Então eles fazem essa gestão de uma forma bastante eficiente. Não esqueçam, tá, pessoal? Não quero que ninguém saia. Não, eu vi o vídeo do Thiago, vou tirar todo da poupança e vou colocar no fundo multimercado. Não é isso, né? Mas eu quis mostrar aqui a forma que eu acho interessante no longo prazo. Ao invés de colocar o dinheiro na renda fixa, eu tenho um capital que vai ser mais estável, eu prefiro deixar no fundo multimercado ele fazer essa gestão por mim. E aqui, se a gente for pegar a rentabilidade, sempre que eles têm o objetivo deles é bater o CDI mesmo, tá? Só para a gente pegar aqui um gráfico do longo prazo, para ver como é que foi a rentabilidade do fundo em relação ao CDI. Então aqui, pessoal, a gente pega a rentabilidade dele, ó, ele deu 132% desde 2012 contra 79,52% do CDI, tá? Deixa eu só... Ó, isso aqui... não tá aqui o cálculo.
Olha, se eu não dá em torno aí, pessoal, pegando meu cálculo de cabeça, isso aí dá em torno de 167, 168% do CDI, que é até a média que o Bahia tem mantido, né? Pô, onde eu consigo uma taxa de 168% do CDI? Não é garantido, né, pessoal? Óbvio que não é garantido, mas a principal questão aqui é eu conseguir rentabilizar acima da renda fixa. E se a gente for pegar, sim, a estratégia do fundo foi uma estratégia que conferiu baixa volatilidade, óbvio que ele tem altos e baixos, mas se vocês colocarem um gráfico de IPCA, um gráfico pré-fixado aqui do valor de mercado do título, vai ter volatilidade também, né? Ele tem uma volatilidade relativamente baixa para o meu perfil, e o principal, eu não preciso esperar até 2050. Se eu quiser resgatar agora, na semana que vem, o dinheiro que eu tenho lá no Bahia, que seria o meu dinheiro para baixa volatilidade, vamos dizer assim, eu simplesmente preciso esperar 32 dias lá para o dinheiro cair para cair na minha conta, tá? Né? Então, pô, não tem nem comparação o prazo 2050, mesmo podendo resgatar antes, mas sofrendo com essa questão do risco de mercado, com essa questão que eles fazem da gestão aqui, considerando esses fatores macro que eu comentei. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse assunto, podem colocar aqui nos comentários, podem nos chamar no WhatsApp, podem mandar um e-mail, né, que a gente bate um papo com vocês. Um abraço a todos e até mais.